Igreja inicia hoje, com este primeiro domingo do tempo do Advento, uma grande marcha, uma grande peregrinação que nos vai conduzir à celebração do Natal do Senhor. Este ano, uma celebração da Natividade do Deus que se faz homem, que celebra jubilarmente os seus 2025 anos de história. A Igreja que hoje entra neste tempo de Advento, a Igreja que celebra e que se prepara para o nascimento do Senhor, para o início deste grande ano jubilar que toda a Igreja viverá, convocado pelo Papa Francisco, é uma Igreja que se reconhece peregrina, habitada pelo Senhor, habitada pela sua presença, envolvida pelo dom do seu amor. Por isso não podemos nunca, na liturgia, na dinâmica litúrgica da Igreja que reza, que celebra os mistérios cristãos, nunca podemos deixar de olhar para o tempo na liturgia não apenas como um apêndice que nos ocupa porque mudamos os paramentos, mudamos o tom dos cânticos, mudamos a decoração da Igreja, mas o tempo na liturgia é todo ele envolvido pela dinâmica salvífica, porque o próprio Deus entra no tempo, porque o próprio Deus assume o tempo, porque o próprio Deus, que é Senhor da história, como dizemos na Noite Santa da Páscoa, a Ele pertence o tempo e a eternidade, escolhe habitar no meio de nós, escolhe vir ao nosso encontro, para que este tempo, o ano litúrgico, o tempo na liturgia, seja esta oportunidade de romper com o tempo cronológico que tantas vezes, com o correr do tempo, com o correr dos dias, com a azáfama das coisas que temos para fazer, nos vão ocupando. Por isso, gostamos de dizer que em liturgia nós falamos de um tempo que nos oferece esta oportunidade do encontro com o Senhor. O tempo do relógio é aquele a que chamamos o Kairos, um tempo que os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os anos vão consumindo a nossa vida, vão consumindo o nosso tempo. Ao passo que o Kairos é chamado na teologia como o tempo da oportunidade. Este tempo em que podemos gozar da escuta do Senhor, da sua presença, do seu amor, da sua vida. Por isso, iniciarmos esta marcha de Advento, tornarmos-nos peregrinos uma vez mais neste ano em direção ao Natal do Senhor, recorda-nos esta grande e admirável graça que é sabermos que o Senhor não nos deixa só. E por isso, também este tempo passa a ser para nós, e em cada ano e em cada tempo, um tempo de oportunidade para que a minha vida seja vivida à luz do Senhor, para que a minha vida, os meus critérios e as minhas decisões sejam sempre vividas e exercidas a partir da lógica divina, a partir do Verbo que se faz carne. No tempo do Advento há um verbo que, conjugado de 3 formas distintas, vem de alguma forma impor o ritmo celebrativo, impor a dinâmica celebrativa que a Igreja tem para viver ao longo destes 4 domingos. O verbo vir. Precisamente porque nós dizemos, em primeiro lugar, que o Senhor veio, sublinhando esta dimensão passada. O Senhor veio no seu primeiro advento, veio na sua primeira vinda, assumindo a totalidade da nossa carne, a totalidade da nossa humanidade, assumindo a nossa estrada, assumindo até as nossas fraquezas, assumindo até a nossa morte. O Senhor veio ao nosso encontro. Mas o verbo vir também o podemos conjugar no presente, porque aquele que veio, aquele que estendeu a sua tenda no meio do seu povo, aquele que escolheu a nossa humanidade, continua a vir, de
forma presente, de forma atuante, nos sacramentos da Igreja que celebramos, sempre como a Igreja que continua a dizer em cada oração eucarística, depois da narração da Eucaristia: vinde, Senhor Jesus. O Senhor vem, o Senhor continua a tocar-nos, o Senhor continua a falar-nos, o Senhor continua a presentear-nos com a sua presença, porque pelos sinais sagrados, pelos sacramentos, nos continua a olhar, nos continua a provocar, nos continua a interrogar, nos continua a corrigir também, porque Ele, que é Filho, vem oferecer-nos a totalidade do amor do Pai e a sua humanidade e a sua presença no meio de nós, como aliás nos prometeu com o dom do Espírito: eu estarei até ao fim dos tempos convosco. O Senhor vem, o Senhor está, o Senhor faz-se presente. Mas aquele que veio no tempo, aquele que continua a vir à nossa vida, é aquele que nós continuamos a esperar. E por isso podemos dizer: o Senhor virá. Virá porque vem instaurar um reino novo. Virá porque nos vem oferecer a possibilidade de, a partir dele, nós sermos elevados à eternidade. Não há outra meta, não há outra vontade de Deus em relação à sua criatura, ao homem, senão esta possibilidade de um dia podermos contemplar o rosto de Deus, de um dia podermos saborear a alegria eterna e duradoura do nosso Deus, que prepara para nós um banquete de manjares suculentos, que nos recebe na eternidade e nos abraça com amor eterno, que de alguma forma leva à plenitude a nossa vocação batismal, a nossa vocação cristã, porque somos de Deus, porque vivemos para Deus. E em Jesus caminhamos nesta estrada e a partir de Jesus conhecemos o terreno, conhecemos o itinerário. Aliás, em cada domingo, quando rezamos o credo, nós fazemos menção deste verbo conjugado nestes 3 tempos. O Senhor veio e nós dizemos: o verbo faz-se homem, o verbo encarnou. Vem até nós. E dizemos no credo: e voltará para julgar os vivos e os mortos. É uma afirmação de fé que a Igreja a cada domingo recorda, sinaliza e atualiza. Porque a Igreja que celebra reconhece que o passado, o presente e o futuro são sempre e totalmente e de forma plena habitados pelo nosso Deus. Celebrarmos a liturgia ao longo deste tempo de Advento e a começarmos já hoje, neste primeiro domingo do tempo do Advento, faz-nos recordar que sim, somos um povo habitado pelo Senhor. Somos um povo que, olhando para o passado, não o olha como um lugar estranho, sombrio ou escuro, porque o Senhor se fez presente na história, porque o Senhor marcou a história, porque o Senhor marcou o itinerário histórico da humanidade. Não somos também um povo que vive na incerteza de um futuro, porque o Senhor que virá, o Senhor que nos oferecerá a eternidade, o Senhor que nos propõe o rosto eterno de Deus, é aquele que continuará a apontar-nos caminhos novos. É aquele que vem instituir em nós a lógica divina, a vida divina, para podermos abraçar o futuro sem medo, sem reservas, mas profundamente atraídos, apaixonados pela sua vida, pelo seu amor. E a vida que vivemos no tempo presente, sabemos que, habitada pelo Senhor, é aquela que nos dá a alegria de não estarmos apenas e só a viver a partir de nós, a partir dos nossos critérios, mas porque ela é profundamente iluminada pelo Senhor. Aliás, diz o livro do Apocalipse, a cidade
não precisará mais da luz do sol, não precisará mais da lua nem das estrelas, porque será iluminada pela glória do Senhor, e o Cordeiro será a sua lâmpada. A igreja que entra em Advento, a igreja que celebra este tempo, é a igreja que sabe que é habitada pelo Senhor. Vivermos e experimentarmos a liturgia do Advento é por isso vivermos este tempo de piedosa e alegre expectativa, diferente daquilo que vivemos no tempo da Quaresma, um tempo marcadamente penitencial, um tempo que nos convida a interiorizarmos o que somos, a realidade do pecado, a realidade da nossa fragilidade e da nossa finitude. Aqui, nestes 4 domingos que compõem o tempo do Advento, somos convidados a recordar que o Senhor vem, que o Senhor habita a nossa vida, que o Senhor habita e eterniza o nosso tempo. Por isso podemos dizer que em liturgia, quando Deus entra no tempo, quando Deus se faz carne e assume esta categoria do tempo, o tempo é bafejado de eternidade. Sim, a liturgia que celebramos hoje, a liturgia que celebramos a cada domingo e que recorda o mistério de Cristo, eterniza o tempo, eterniza e faz-nos elevar, não só o olhar, mas o coração, o espírito, a totalidade daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, à presença de Deus, para podermos saborear este banquete de manjares suculentos. Por isso, sabemos que celebrar a liturgia neste tempo de Advento, sublinhando este verbo vir no passado, sabemos que o Senhor veio porque fomos amados e porque por Ele fomos salvos. O Senhor que vem é aquele que vem porque nos ama e porque nos quer continuar a salvar. E o Senhor que virá e que desejamos que venha no fim dos tempos, na plenitude dos tempos, nós continuamos a reconhecer que é aquele que vem porque ama, porque deseja a nossa salvação. E diante disto, a Igreja não tem outra coisa para dizer, não tem outra coisa para invocar, senão: vem, Senhor Jesus. Maranatá, dizemos. Vem, Senhor, vem santificar a minha vida, vem assumir a minha realidade, vem envolver a minha história. Por isso dizíamos na antífona de entrada da liturgia deste primeiro domingo do Advento, ou no Salmo responsorial, que também assume o mesmo texto: para vós, Senhor, elevo a minha alma. Ou então, aquilo que o próprio Jesus nos dirá logo a seguir no Evangelho: erguei-vos e levantai a cabeça, vigiai, vigiai. Porque, na verdade, caríssimos irmãos, entrarmos nesta preparação tão próxima para a encarnação do Verbo de Deus, assumirmos esta certeza de sermos por Ele visitados, amados e salvos, precisa de fazer gritar dentro de nós, a partir do mais íntimo daquilo que nós somos: vem, Senhor Jesus. Eu elevo a minha alma, eu elevo em oração e em súplica tudo aquilo que sou, tudo aquilo que tenho, porque em vós confio. E é diante do Senhor que a Igreja o faz, e é diante do Senhor que a Igreja o suplica: mostrai-me, Senhor, diz o Salmo responsorial, mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas. Porque se pedimos ao Senhor que venha, se ansiamos a sua vida, se ansiamos a sua palavra, se ansiamos a sua ternura, a sua amizade e a sua companhia, não é para a esquecermos, mas para que o Senhor seja nosso pedagogo, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos fale, para que o Senhor nos conduza, para podermos nele descansar e confiarmos profundamente no dom do seu amor e da sua palavra.
E diante disto, como já dissemos, é o Senhor quem nos diz: vigiai, vigiai, erguei a cabeça, levantai-vos. Porque, caríssimos irmãos, a igreja que espera precisa de ser uma igreja atenta, vigilante, não adormecida. E não adormecida propriamente numa dormição de corpo, mas numa dormição do espírito. Quantas e quantas vezes não continuamos nós adormecidos espiritualmente diante do Senhor que vem, diante do Senhor que nos fala? Porque esta dormição, esta distração, recordam-nos a nossa fragilidade, recordam-nos a nossa finitude, recordam-nos o nosso pecado. A igreja que pede ao Senhor, vem. A igreja que também deseja escutar do Senhor, vigiai, estai atentos, estai preparados. Assumi esta posição e esta postura vertical de estar preparados para o encontro com o Senhor, porque Ele virá transformar a nossa vida, porque Ele veio transformar a nossa vida, porque Ele continua a vir transformar a nossa vida. Caríssimos irmãos, que este primeiro domingo do tempo do Advento seja esta oportunidade admirável de nos fazermos reconhecer peregrinos de esperança, peregrinos que desejam o Senhor e por isso só dizem: Senhor, eu desejo-te. Senhor, eu tenho sede de Ti. Senhor, eu tenho sede da Tua palavra. Senhor, eu tenho fome de Ti. Porque diante desta certeza e da fidelidade de um Senhor, de um Mestre, de um Deus que vem, nós não podemos calar em nós, eliminar em nós esta vontade de estarmos totalmente e de forma plena diante do Senhor. E por isso vigiemos, não adormecidos, vigiemos pedindo perdão pelas nossas falhas, vigiemos para que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso olhar reconheça os sinais que o Senhor nos envia. Porque o tempo do Advento é este tempo habitado pelo Senhor, na certeza de que Ele vem verdadeiramente para transformar a nossa vida, a nossa história, a nossa estrada. Caríssimos irmãos, votos de um santo, feliz tempo de Advento, sempre nesta vontade firme de sermos cada vez mais e de forma mais perfeita ainda, uma igreja que espera, uma igreja que viva, uma igreja que sabe que está diante do Senhor, porque Ele vem, porque Ele veio e porque Ele virá no fim dos tempos.